Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para a nossa playlist sobre gerência de projetos, mais especificamente sobre a parte 3D4 de planejando o projeto. Então, a gente vai conversar, bater nosso papo de sempre, sobre como realizar análise qualitativa dos nossos riscos, né? Então a gente entra nesse ponto aqui, da análise qualitativa. No vídeo anterior nós conversamos um pouquinho sobre como identificar os riscos e o que são riscos em projetos. Nós conversamos também nessa nossa 19ª parte, na 18ª também, que é o planejar ou gerenciamento dos riscos, né? Que é onde a gente tem nossas reuniões, efetuamos nossos planejamentos, e agora nós efetuamos análise qualitativa, para posteriormente efetuar análise quantitativa, que é a quantidade, né? E depois as respostas aos riscos. Então, se tu quer saber mais, continue ligado nesse vídeo. Então, meus queridos, como eu estava dizendo, a nossa 20ª parte de Planejando o Risco, terceira parte de 4, é como realizar análise qualitativa dos riscos. No vídeo anterior nós conversamos bastante sobre o que é um risco, a definição de PMI sobre um risco. Então, lembrando, risco é algo que ainda não aconteceu. Os riscos podem ser prejudiciais e podem ser benéficos, mas a gente sempre deve fazer esse levantamento de todos os riscos que podem ocorrer nos nossos projetos. E lá na parte de riscos, como identificar esses riscos, eu conversei bastante com vocês, desde riscos dentro da equipe, riscos de cronograma, riscos de orçamento, de recursos, e assim vai, né? Então aqui a gente entra na parte de como priorizar os nossos riscos no projeto. Já que na etapa anterior, nós fizemos todo o levantamento. Então assim, ó, esse processo ele tem como objetivo a priorização dos riscos para uma análise ou uma ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, sempre priorizando, como diz aqui, ó, os riscos de acordo com seus efeitos potenciais nos objetivos do nosso projeto, né? Então, essa análise quantitativa, análise qualitativa, né? Ela deve ser realizada primeiro porque é a forma mais rápida e econômica de estabelecer prioridades. Então, ó, prioridades para o planejamento de respostas aos riscos, bem como a base para análise quantitativa. Então, quali eu faço esse levantamento, né? Essa mensuração inicial. E o quanti é a questão de quantidade, né? Que eu vou analisar os riscos. Então, eu faço a quali e depois faço a quanti. E com isso, eu posso fornecer dados para que se faça uma avaliação adicional somente nos riscos de alta ou de média prioridade, por exemplo, né? E esse processo, ele deve ser revisto, lembrando, durante todo o ciclo do nosso projeto, não é só no início, tá, pessoal? Então, assim, ó, a análise dos riscos, a identificação, análise quali, análise quanti, vocês devem fazer ela durante todo o processo, de tanto em tanto tempo deve ser analisado, principalmente quando é incluída uma nova funcionalidade, certo? Então, como sempre, nosso material está dividido em entradas, né? Ferramentas e técnicas e saídas. Como entradas, nós temos o registro dos nossos riscos, o qual foi obtido no processo de identificação. Então, no vídeo anterior que nós identificamos nossos riscos, juntamente nós podemos utilizar o plano de gerenciamento dos riscos, que era aquele documento que nós conversamos e falamos sobre como seria medido os riscos, quem era responsável por tal risco, como que nós iríamos fazer o levantamento desses riscos. É isso que a gente conversou lá no plano de gerenciamento dos riscos. Depois, pode utilizar também a linha de base de escopo, que é criada lá na estrutura analítica do projeto. Lembrando, pessoal, o que é o escopo? O escopo são todas as atividades necessárias para o desenvolvimento do nosso projeto. Então, vocês vão ou podem obter a base lá do escopo. Então, as principais atividades, ou podem analisar todas uma por uma, verificando e identificando os riscos para depois utilizar aqui na análise qualitativa. E sempre entra também nossos fatores ambientais da empresa, né? Quais esses fatores, eles frequentemente influenciam no processo e são estudo de caso de projetos similares, que é aquela nossa questão nos projetos anteriores, que eu sempre digo para os meus alunos e falo bastante aí para vocês, esse nosso bate-papo, e está sendo quase que diário, né?
Então, assim, vocês devem guardar todas as informações de projetos anteriores, analisar como tudo foi realizado, quais riscos vocês identificaram, como efetuar análise quali, como efetuar análise quanti, tá? Então, isso é sempre importante, entre os fatores ambientais, bem como os ativos e processos organizacionais, que entra como vocês fizeram essa análise qualitativa em projetos anteriores. Se vocês nunca fizeram, prestem atenção agora, ok? É bem como estudos semelhantes em outros projetos e tudo mais. Dentro de ferramentas e técnicas, nós temos as seguintes técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas. Dentro da primeira, nós temos a avaliação de probabilidade e impacto dos riscos. Essa análise de probabilidade de risco não é nada mais que uma investigação da chance de um risco específico ocorrer. Lembrem, pessoal, risco é algo que não ocorreu ainda. Então, é a chance de ocorrência dele, ok? Então, assim, e essa avaliação de impacto dos riscos, ela analisa o efeito da ocorrência do risco nos objetivos do nosso projeto, ou seja, na continuidade do nosso projeto, o que nós queremos alcançar com o nosso projeto. E, normalmente, essas análises elas devem ser realizadas para cada risco, identificando individualmente, tá? Pode ser utilizado em entrevistas, reuniões, como eu falei, para auxiliar nessa análise da probabilidade do impacto, tá? E elas devem sempre serem documentadas, classificadas e priorizadas de acordo com a definição do plano de gerenciamento de risco. Então, lá no nosso plano de gerenciamento de risco, onde nós falamos como que nós íamos fazer essa categorização delas, que poderia ser o risco baixo, risco médio, alto, altíssimo e assim vai, tá? Então aqui que vocês usam o plano lá e como vocês fizeram a categorização para ir marcando cada um deles. E aqui tem uma dica, ó, dica dada lá pelo Fábio Cruz. Lembrando, pessoal, esse material é todo baseado no livro do Fábio Cruz, que é Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos, ok? Então, assim, ó, a dica que ele dá lá, que os riscos já classificados neste momento com baixa prioridade podem compor uma lista de observação para monitoramento futuro. E outro ponto que vocês podem utilizar também, e é de extrema importância dentro de um projeto, é a questão da matriz de probabilidade de impacto, ok? Aonde a classificação dos riscos ela é realizada no processo anterior, como já foi falado, e pode servir de base para essa matriz de probabilidade de impacto, que tem como objetivo priorizar os riscos aqui, ó, para uma posterior análise quantitativa deles. E essa análise de importância e, consequentemente, de priorização, ela normalmente é utilizada usando a matriz conforme vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu só... Opa, não passei. Deixa eu passar o slide. Aqui, ó. Ok? Aqui nós temos um exemplo, inclusive, desculpa, a imagem está muito ruim aí, eu acho que vou ter que refazer essa imagem. Aqui nós temos uma matriz de probabilidade de impacto, onde a gente tem a probabilidade, as ameaças e as oportunidades, ok? Então, assim, ó, essa matriz, ela pode ser montada separadamente para cada objetivo, por exemplo, uma para o custo, outra para o tempo, outra para o escopo, e essa classificação dos riscos ajuda a orientar as respostas, por exemplo, os riscos que estão na zona destacada, aqui em vermelho, né? A matriz pode ser consideradas de grande impacto, então como ameaça ou oportunidade, né? E vão compor a lista dos riscos a serem avaliados pela análise quantitativa. Por outro lado, os riscos destacados como amarelo, que são esses aqui, os das extremidades, né? Eles são considerados de baixo impacto e podem ser simplesmente só acompanhados ao longo do projeto. Então a gente sempre vai usar lá para análise quantitativa os altos, né, e os médios que nós temos aqui. Eu não vou ficar, pessoal, explicando essa matriz aqui, porque depois eu vou gravar um vídeo separado com mais de um exemplo sobre a matriz. Mas primeiro eu vou acabar todo esse material sobre gerenciamento de projetos, depois eu gravo um vídeo auxiliar de como vocês construírem essa matriz de probabilidade e impacto. Mas isso é bem simples, a construção dela vocês podem procurar até aí no Google, ok? Então vou dar continuidade aqui. Depois, outra técnica que tem é a avaliação da qualidade dos dados sobre os riscos. Então essa análise ela avalia o grau em que os dados sobre os riscos são úteis para o gerenciamento dos nossos riscos, de acordo com a compreensão obtida do risco. E estes dados disponíveis sobre o risco, a qualidade e confiabilidade desses dados, ela tem que ser analisada, tá? Porque assim, ó, se vocês têm um conhecimento baixo
sobre como analisar riscos, como vocês sabem se a confiabilidade de vocês é alta, tá? Então isso vocês devem cuidar sempre no projeto. Por isso que é sempre muito importante a opinião especializada, na qual vai ajudar vocês a suprir essa necessidade e aumentar a confiabilidade sobre os riscos que vocês identificaram, que vocês analisaram, tá? E tudo mais, ok? E ainda nós temos as questões que podem ser utilizadas, que é a categorização dos riscos, avaliação de urgência dos riscos. Então, na categorização, como nós já conversamos lá na fase do planejamento, vocês vão categorizar eles. A questão da urgência são riscos que nós podemos acompanhar, são riscos que têm que serem resolvidos para ontem, são riscos que eu tenho um prazo maior para resolver, e assim eu vou distribuindo, ok? E como eu disse, a opinião especializada, ela sempre é de extrema importância para analisar sempre essa parte dos riscos, né? Então ela sempre vai ser útil para vocês. E aí vocês podem sempre olhar em projetos anteriores e analisar como que vocês fizeram. Se vocês nunca fizeram e vocês conseguem uma opinião especializada de fora, olha, assim, eu aconselho, tá? Ou então vocês tentem fazer um projeto mais simples e depois vocês vão gradualmente indo para projetos maiores, ok? E aí, como saídas, nós temos sempre alguns documentos que podem ser modificados ou preenchidos, que é a atualização dos nossos riscos, né? Dos registros dos nossos riscos, que ali dentro dessa classificação relativa ou essa lista da prioridade dos riscos do nosso projeto, ele tem principalmente como objetivo que o gerente saiba os riscos que são de alta relevância e concentrar nesses riscos. Então, tem riscos de alta relevância que são altíssima, né? Categorização colocamos como urgência altíssima lá, ou então é um risco altamente grave, tudo depende de como vocês vão categorizá-lo, ok? Daí assim, ó, isso é importante, bem importante para o nosso gerente saber quais riscos ele deve ter um maior cuidado sobre ele e sempre estar analisando e cuidando para que ele não ocorra, né? E se caso ocorra, eu tenho o meu plano lá para responder a esse risco, para resolver. E aí vocês podem também ter informações relevantes, que podem ser riscos agrupados por categorias, podendo revelar causas raiz, comuns e respostas mais eficientes, causas de riscos ou áreas de projeto que requerem atenção especial, lista de riscos que requerem respostas a curto prazo, lista de riscos para análise e resposta adicionada, esses sempre direcionam para uma análise quantitativa desses riscos, lista de observação dos riscos de baixa prioridade e tendência nos resultados da análise qualitativa dos nossos riscos. Também eu posso ter uma atualização do log das nossas premissas, né? Que lembre que premissa é algo que pode tirar um risco, como um fator externo, que eu sempre digo, pode ser uma lei, pode ser uma restrição, pode ser um recurso que vocês dependem de alguém para realizar determinada atividade. Então esse recurso é um fator externo, uma determinada empresa que tem que entregar um software, poderia ser uma parte do software para vocês, ou um hardware que ele tem que entregar que faz parte do software de vocês, ou uma parte de comunicação de hardware, e assim vai, tá? Bem como eu falei no decorrer dos vídeos aí sobre, exemplo, uma montanha-russa. Uma empresa da qual vocês alugam os equipamentos de vocês. Então, essa empresa, ela pode, numa determinada época, não ter esse determinado equipamento para vocês. E aí gera um risco dentro do projeto de vocês. Então era uma premissa que vocês colocaram lá, a empresa ficar sem, que gera o risco, que pode ser um atraso, pode ser um aumento no custo, e assim vai, ok? E lá no PMBOK, no capítulo 11, fala sobre gerenciamento dos riscos no projeto. Ok? Então lá são alguns outros pontos extras que fala no livro do PMBOK, né? Lembrando, não é o livro do Scrum unido, ou quer dizer, Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento do projeto. Esse é o guia do PMBOK, onde é um guia, né, como já propriamente diz, que são boas práticas que são utilizadas, são sugestões que vocês podem utilizar. E nesse nosso material a gente segue esse ponto, unir o Scrum ao PMBOK, partindo da utilização de toda a metodologia do Scrum, ou como queira, um framework, né? Unindo a toda a documentação do PMBOK. Então, lembrem, determinados documentos vocês podem utilizar, determinados documentos vocês não precisam utilizar. Então, pessoal, a gente fecha mais esse vídeo aí. Espero que vocês tenham entendido mais essa parte. E peço aí
Que se tu quer saber mais, aproveita, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, fica aí no cantinho direito, dá um curtir nesse vídeo se gostou, se tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se gostou do vídeo, ele foi útil para ti, tu aprendeu um pouquinho que seja, coloca aí nos comentários, sempre é útil para poder gravar mais e mais material para vocês, porque a gente trabalha muito com o feedback que vocês vão nos dando, ok? Inclusive ontem eu fechei a disciplina de gerência de projetos com os meus alunos e ainda estou esperando a resposta do feedback deles, de como que foi esse semestre, a forma que eu utilizei com eles para o gerenciamento de projetos. Eu utilizo isso desde 2015, como vocês já vêm me escutando falar, mas cada semestre vai moldando um pouquinho, a gente vai tentando aperfeiçoar, ainda mais que antes não tinha vídeo nenhum, só tinha um material, esses PDFs, né? Agora tem um monte de vídeo aí, então, para vocês, e principalmente para os meus alunos, né, que eu gravo com todo carinho para eles, e a gente vai melhorando esse material, né? Então, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Aproveita, se inscreve aí, curte o vídeo e abração para todos. E continuem aí, pessoal.